Você já teve aquela sensação estranha de ver algo na internet que parece real demais para ser falso, mas impossível demais para ser verdade? Foi assim que tudo começou. Outubro de 2025. Monterrey, México. Uma notícia cruzou o mundo em questão de horas. A mulher de Torenza. Um vídeo de poucos minutos gravado no aeroporto JFK, em Nova York, mostrava uma mulher de cerca de 60 anos tentando passar pela imigração com um passaporte de um país que simplesmente não existe. As câmeras de segurança registram cada detalhe. Ela parece confusa, perdida, fala um idioma que ninguém reconhece. Quando os agentes pedem para ela esperar, a mulher dá um passo para trás e desaparece. Não há corte, não há truque visível. Apenas desaparece. Em segundos, o vídeo toma as redes sociais. 200 milhões de visualizações, milhões de comentários, teorias, debates. Uns juram que é inteligência artificial, outros que é uma elaborada encenação. Mas há algo no olhar dela, aquele instante em que percebe que está em um lugar que não reconhece, que não parece atuação. Mateu Hernandes, um homem comum, assistiu ao vídeo pela primeira vez enquanto jantava com a família. Deve ser montagem, disse, tentando disfarçar o incômodo. Mas havia algo ali que o prendia, algo que ele não sabia explicar. E talvez, se tivesse desligado o telefone naquele momento, tudo teria terminado ali. Mas ele não desligou. Seu filho de 4 anos, Diego, se aproximou curioso. Olhou para a tela com atenção incomum e, depois de alguns segundos, disse com a serenidade de quem fala uma obviedade: "Ela não sabe que está em outro tempo." Mateu riu, achando graça na imaginação do menino. Mas algo na voz de Diego era diferente. Não soava como fantasia infantil, e sim como lembrança. O ar ficou pesado. Carmen, a mãe, pousou o garfo, sentindo algo estranho se aproximar. Um pressentimento que só as mães conseguem decifrar. O silêncio se instalou na mesa. O vídeo seguia rodando, repetindo o mesmo momento, o mesmo olhar de medo. E sem que ninguém soubesse, aquela gravação seria o primeiro fio de uma trama que uniria séculos, dimensões e destinos. Um vídeo impossível, uma criança que vê além, e uma história que estava apenas começando. Mateu não conseguiu dormir naquela noite. O rosto da mulher do vídeo voltava toda vez que fechava os olhos. Aquele olhar de desespero contido, como quem desperta num lugar familiar, mas distorcido. De manhã, ainda com o café nas mãos, voltou a assistir. Diego, sonolento, se aproximou e sentou ao seu lado. Ficaram em silêncio, observando a mulher repetir o mesmo gesto, olhar em volta, tentar falar e depois desaparecer. "Ela está com medo", murmurou Diego. "Medo de quê, filho?" "De ter acordado num tempo que não é o dela." Mateu o encarou. Era apenas uma criança, mas sua expressão era grave, lúcida, como se estivesse descrevendo algo que já sabia. Carmen, que vinha do quarto, parou na porta, observando os dois. "Diego, por que você acha isso?" perguntou com voz suave. O menino hesitou, depois respondeu: "Porque ela me contou." As palavras gelaram o ar. Mateu soltou uma risada nervosa. "Contou? Como assim contou?" "Ontem à noite, ela veio no meu quarto. Perguntou onde estava a catedral. Eu disse que não tinha nenhuma aqui. Aí ela ficou triste e foi embora." Carmen se ajoelhou tentando entender se era imaginação. "E o que mais ela disse?" "Que precisava chegar antes do toque de recolher." Mateu e Carmen trocaram um olhar rápido. O menino abriu a mãozinha e mostrou algo que segurava com cuidado. Um anel de prata, escurecido pelo tempo, com símbolos em espiral e uma inscrição em latim. Ninguém falou por alguns segundos. O som do noticiário ao fundo parecia distante. Mateu pegou o anel examinando-o sob a luz. Era pesado, frio, antigo. E ainda que tentasse se convencer de que era apenas um brinquedo, sabia que não era. Diego observou os pais com calma. Depois disse quase em sussurro: "Ela disse que o deixou comigo, para provar que não está sonhando." Carmen sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, não teve coragem de dizer que era impossível. Na manhã seguinte, Mateu não conseguiu se concentrar em nada.
O anel continuava sobre a mesa, refletindo um brilho pálido, quase vivo. Era impossível ignorá-lo. Depois de deixar Diego na escola, ele decidiu levá-lo a um antiquário conhecido no centro de Monterrey. O dono, o Sr. Robles, era um homem de idade, especialista em peças medievais. Assim que viu o anel, franziu o senho. "De onde tirou isso?" perguntou em tom grave, sem levantar os olhos da lupa. "Meu filho disse que uma mulher o deixou com ele." "Uma mulher?" O antiquário engoliu em seco. "Sabe o que tem nas mãos?" Mateu não respondeu. O velho respirou fundo. "Isto é prata catalã do século XIV, técnica de fundição de Barcelona. Veja aqui." Ele apontou os símbolos delicados. "É o selo dos mercadores de Torenza." "Torenza?" repetiu Mateu, reconhecendo o nome imediatamente. "Sim, um antigo bairro comercial desaparecido em 1348, quando a peste devastou a região. As escavações nunca encontraram vestígios completos. Tudo o que restou foram registros fragmentados." Mateu sentiu a nuca arrepiar. O mesmo nome do vídeo, o mesmo que o mundo inteiro repetia. "E quanto vale?" perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Robles o encarou. "Não é questão de valor, Sr. Hernandes. É questão de impossibilidade. Este anel tem quase 700 anos e está como novo." Mateu saiu do antiquário com o coração acelerado. A cidade parecia diferente, o ar mais denso. Ao chegar em casa, encontrou Carmen sentada no quarto de Diego. O menino conversava sozinho, de costas para a porta. "Por que você está triste?" ele dizia baixinho. "Não, não é culpa sua. O tempo se quebrou, só isso." Mateu ficou imóvel, observando. A voz de Diego mudava, às vezes pausada, às vezes como se respondesse a alguém invisível. Carmen virou-se para o marido com os olhos marejados. "Mateu." Ela voltou. Naquela noite, o ar dentro da casa parecia mais denso. Carmen tentou se convencer de que tudo o que estava acontecendo tinha uma explicação lógica. Talvez um sonho, talvez uma coincidência absurda, mas no fundo, algo nela sabia que não era. Quando passou em frente ao quarto de Diego, ouviu sua voz outra vez. Ele falava baixo, quase num sussurro. "Você está com frio? Eu posso pegar meu cobertor se quiser." Carmen parou, encostando-se à parede. Havia ternura na voz do menino, mas também uma tristeza antiga, impossível de explicar em uma criança tão pequena. Entrou devagar, tentando não assustá-lo. Diego estava de frente para a janela, olhando para o nada. "Com quem você está falando, amor?" Ele demorou alguns segundos para responder. "Com a senhora Vera." "Ela está aqui?" Diego assentiu levemente. "Está, mas não como nós. Ela fica no meio. Diz que pode me ver, mas que tudo o resto está borrado." O coração de Carmen disparou. "Ah, o que ela te diz? Que tem medos e que acha que está doente, que o mundo ficou diferente, que as ruas não são mais as mesmas. Ela pensa que está com febre, porque tudo brilha e se move rápido demais." Carmen se ajoelhou e segurou as mãos do filho. "Por que ela fala com você, Diego?" "Porque as crianças ainda conseguem ver as duas coisas. O tempo de agora e o tempo de antes. Ela disse que ficou presa entre eles, como um brinquedo que cai atrás do móvel. Nem de um lado, nem do outro." As palavras do menino cortaram o ar como uma lâmina fina. Carmen o abraçou forte, tentando afastar aquele medo silencioso que crescia entre eles. Mais tarde, quando contou a Mateu o que ouvira, ele apenas ficou parado, em silêncio. No fundo, sabia que não podia mais fingir que era apenas imaginação. Havia algo real acontecendo, algo que ultrapassava tudo o que conheciam. E enquanto eles tentavam compreender, em algum lugar entre o século XIV e o presente, uma mulher chamada Vera procurava desesperadamente um caminho de volta para casa. Quando as primeiras reportagens começaram a mencionar o nome de Vera, Mateu percebeu que já não estava diante de um mistério doméstico, e sim de algo muito maior. Em meio à avalanche de teorias e entrevistas, um nome começou a se repetir nas notícias. Dr. Elias Campos, físico teórico da UNAM, especialista em anomalias temporais. Mateu o procurou, movido por uma mistura de ceticismo e desespero.
2 dias depois, estavam sentados frente a frente num pequeno café, cercados por livros e papéis amarelados. O Dr. Campos falava com calma, como quem carrega uma verdade que ninguém quer ouvir. O tempo, Sr. Hernandes, não é uma linha reta. É como um conjunto de folhas transparentes empilhadas. Cada uma representa uma época. Todas existem simultaneamente. O que nos faz perceber o presente é apenas a camada na qual estamos presos. Mateu franziu o senho. E se 2 dessas folhas se tocam? Campos olhou para ele por cima dos óculos. Acontecem distorções, colapsos. Pessoas, lugares, ficam presas entre as camadas. Não pertencem a nenhum tempo, mas existem em ambos. Carmen, que acompanhava em silêncio, apertou a mão do marido. Está dizendo que essa mulher ficou presa? Possivelmente. Em 1347, houve um evento astronômico raro, uma tríplice conjunção planetária, pequena, mas suficiente para gerar uma distorção gravitacional. Se nesse momento algo mais aconteceu, uma explosão, um campo eletromagnético intenso, uma fenda temporal pode ter se aberto. Mateu sentiu o coração disparar. E pessoas poderiam cair dentro dela? Exatamente. E ficariam vagando entre tempos, como insetos em âmbar. Para elas, o tempo segue normalmente, mas no mundo real, séculos passam. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Carmen fechou os olhos, tentando imaginar o horror de estar viva em um tempo que não te pertence, vendo o mundo mudar diante dos seus olhos, sem poder tocá-lo. Dr. Campos pousou o café sobre a mesa e completou com voz grave. O mais assustador, Sr. Hernandes, é que, para essas pessoas, o tempo continua fluindo. Elas envelhecem, sofrem, e ninguém as encontra. Mateu sabia, naquele instante, que não estava diante de uma coincidência. Estava diante de uma verdade que mudaria tudo. Naquela noite, o Dr. Campos instalou equipamentos no quarto de Diego, sensores de campo eletromagnético, gravadores de áudio sensível e pequenas câmeras térmicas. Queria comprovar de forma objetiva se havia realmente algo, ou alguém, tentando se comunicar. Diego dormia tranquilo, abraçado ao travesseiro, enquanto Carmen observava o brilho intermitente das luzes nos aparelhos. Às 3h17 da madrugada, todos os sensores dispararam ao mesmo tempo. As telas começaram a piscar e o ar pareceu vibrar com uma força invisível. O Dr. Campos se inclinou sobre o monitor, o rosto iluminado por uma luz azulada. Está acontecendo agora, murmurou. Um som baixo, quase um gemido, encheu o quarto. E então, uma voz, fraca, distante, mas nítida. Por que meu marido não vem? Eu disse que o esperaria na praça. Carmen levou a mão à boca. O doutor ajustou o volume. A voz parecia flutuar no ar, sem origem. Por que tudo está tão estranho? Por que as pessoas me olham como se eu fosse um fantasma? E então a voz de Diego, ainda adormecido, respondeu com doçura. Porque passou muito tempo, senhora Vera. Seu marido já não está aqui. Silêncio. Um soluço abafado ecoou nas gravações, seguido por um último sussurro. Mas eu o vi esta manhã. O Dr. Campos pausou a reprodução. Não havia fonte sonora detectável, nenhum ruído ambiente compatível. Isto é impossível, disse, mais para si do que para os outros. A voz vem do ar, como se o próprio espaço vibrasse. Mateu olhou para o filho, que dormia em paz, alheio ao que acabara de acontecer. Carmen se sentou ao lado dele, as lágrimas caindo silenciosas. Aquela prova mudava tudo. Não era imaginação, não era coincidência. Era uma presença, uma mulher perdida entre os séculos tentando de algum modo ser ouvida. E agora, ninguém na casa Hernandes conseguiria dormir em paz novamente. A notícia se espalhou como fogo em campo seco. Em poucos dias, jornais e canais de televisão começaram a falar do caso Hernandes. A gravação da voz de Vera foi vazada por um técnico anônimo e, em questão de horas, milhões de pessoas no mundo inteiro ouviram aquela mulher de outro tempo perguntar por um marido que morrera séculos antes. Surgiram céticos, teóricos da conspiração e estudiosos de todos os cantos.
Foi então que apareceu Sofia Delgado, uma jornalista de olhar sereno e curiosidade meticulosa. Ela procurou Mateu e Carmen com um dossiê nas mãos, fotos, relatórios e transcrições. Eu investiguei casos parecidos nos últimos anos, disse, abrindo uma pasta repleta de papéis envelhecidos. Pessoas que surgiram em aeroportos, hospitais, estações de trem, todas desorientadas, falando de cidades que não existem mais. Ninguém as levou a sério. Ela espalhou sobre a mesa 5 fotografias. Um homem de terno antigo num hospital de Berlim, dizendo vir de Prússia Oriental. Uma mulher em Varsóvia, que falava de Iugoslávia. Um rapaz japonês que afirmava viver no ano 1850, quando Tóquio ainda se chamava Edo. Mateu observava as imagens em silêncio. Eles não são loucos, são deslocados, murmurou. Sim, respondeu Sofia, perdidos entre os tempos, exatamente como Vera. Carmen encostou as mãos no rosto. Quantas pessoas mais estão vivendo assim, sem entender o que aconteceu com elas? Mais do que imaginamos, disse Sofia. A maioria é internada, medicada, esquecida. Dizem que sofrem delírios, mas o que se vê nos olhos deles não é delírio. É saudade de um mundo que já não existe. As palavras da jornalista ficaram ecoando na cabeça de Carmen. Ela olhou para Diego brincando no tapete e sentiu um nó apertar-lhe o peito. O menino estava se tornando o elo entre realidades que ninguém mais conseguia enxergar. E enquanto o mundo debatia teorias e explicações, a família Hernandes começava a perceber que a história de Vera era apenas o início de algo muito maior, algo que o próprio tempo ainda estava tentando compreender. 2 semanas depois, o mundo voltou a parar. Um novo vídeo começou a circular, desta vez gravado nas Ramblas de Barcelona. A imagem tremida mostrava uma mulher idosa caminhando entre carros, olhando ao redor com horror. Tocava os veículos como se fossem criaturas vivas. Recuava ao ouvir buzinas, gritava quando via os letreiros luminosos. «Donde está mi hija? Mi pequena Helena? Tinha solo 6 anos». Mateu e Carmen assistiram ao vídeo sem respirar. Diego, do sofá, apenas sussurrou. É ela. O rosto era o mesmo. Os gestos, a mesma confusão. Vera estava ali, viva, desorientada, chorando no meio de um século que não era o seu. A polícia a deteve e a levou para um hospital psiquiátrico. Os médicos afirmaram que ela apresentava delírios, mas Diego sabia que não. Naquela noite, enquanto o vento balançava as cortinas do quarto, o menino se sentou na cama e falou como quem reza. Ela deixou a filha na praça, foi comprar pão e, quando voltou, tudo tinha mudado. Carmen se aproximou, o coração apertado. Mudado como, filho? Os prédios eram diferentes, a praça também. A filha ficou lá, no tempo dela. Silêncio. Diego continuou, a voz quase quebrada. Ela acha que a menina se perdeu. Mas foi ela quem cruzou sem querer. A filha cresceu, se casou, teve filhos, viveu até os 80 anos. Mateu se sentou lentamente. Como você pode saber disso? Ela me mostrou. Carmen levou a mão à boca. Lágrimas escorreram antes mesmo que ela pudesse contê-las. Então, as duas sofreram? Sim, respondeu Diego. Mas só uma delas entende o motivo. No hospital, enquanto o mundo debatia sua sanidade, Vera continuava chamando pelo nome da filha. Não sabia que já haviam se passado quase 7 séculos e cada noite, em silêncio, Diego sonhava com ela, caminhando sozinha por ruas antigas, procurando uma criança que não existia mais. O amor de uma mãe, pensava ele, talvez fosse a força mais resistente do tempo, mesmo que o próprio tempo tentasse separá-las. As imagens de Vera chorando nas ruas de Barcelona se tornaram impossíveis de ignorar. O caso dividia o planeta. Uns chamavam de fraude, outros de milagre. Mas para Diego era pessoal. Ele sabia que ela não estava louca, apenas perdida, e decidiu fazer o que ninguém mais ousaria, falar com ela. «Tenho que ir até lá, mamãe», disse uma noite, com aquela serenidade inquietante que não cabia num menino de 4 anos. Ela precisa saber a verdade. É a única forma de parar o sofrimento. Mateu quis protestar,
Mas o olhar de Diego não pedia permissão, pedia confiança. Dias depois, com a ajuda do Dr. Campos e da jornalista Sofia, conseguiram autorização para visitar Vera no hospital. As câmeras registravam tudo, uma sala branca, fria, com janelas altas. No canto, sentada diante da luz, ela parecia uma sombra cansada do próprio tempo. Quando Diego entrou, algo nos olhos dela mudou. Você é o menino que pode me ouvir. O pequeno se aproximou com calma. Sim, senhora Vera. Ela se ajoelhou diante dele, desesperada. Você sabe onde está minha filha? Dizem que se passaram séculos, mas isso é impossível. Eu só saí de casa há 3 dias. Diego respirou fundo, segurando a mão dela. Eu sei. Para você foram dias, mas para o mundo se passaram 677 anos. Vera balançou a cabeça, rindo em choque. Não pode ser. Ela ficou no seu tempo. Cresceu, se casou, teve filhos, viveu uma vida boa. E todas as noites rezou por você, acreditando que algo especial tinha acontecido. O rosto de Vera se desfez em lágrimas. Então, ela me perdoou? Sim, disse Diego com a voz embargada. Ela nunca acreditou que você a tivesse abandonado. Ela sabia que o amor era maior que o tempo. A gravação daquele encontro correu o mundo. Um menino explicando a uma mulher do século XIV que sua filha morreu há séculos. E mesmo assim, a amava. Naquele dia, o planeta inteiro silenciou, porque pela primeira vez, parecia que o tempo não era uma barreira, apenas um caminho que o amor ainda podia atravessar. Depois daquele encontro, nada mais foi igual. O vídeo de Diego e Vera se espalhou por todos os continentes. Jornais chamavam o menino de El Puente Humano, o menino ponte. Cientistas, teólogos e céticos tentavam explicar o que viram, mas a verdade é que ninguém podia negar a autenticidade do momento. A pureza com que uma criança levou consolo a uma alma presa entre séculos tocou algo profundo na humanidade. Em meio à comoção, o Dr. Campos propôs uma ideia: criar uma fundação. Precisamos de um espaço para entender e proteger os deslocados, disse. Nascia assim a Fundação Vozes Entre Tempos, com apoio de universidades e doações vindas do mundo inteiro. Mateu e Carmen aceitaram que aquela seria a nova missão da família. Diego, ainda pequeno, passou a participar das reuniões, ouvindo histórias de outras pessoas que haviam vivido o mesmo. Um soldado romano que apareceu em uma vila italiana em 1987. Uma menina vitoriana encontrada em Nova York em 2003. Um samurai em choque nas ruas de São Francisco em 2015. Todos falavam do mesmo instante. Um lampejo, uma vertigem, e o mundo havia mudado. Nenhum deles sabia como voltar. Diego os ouvia com paciência, como se compreendesse a dor de cada um. Não é culpa de vocês, dizia. O tempo só se confundiu. Aquela simplicidade desmontava até os mais duros dos pesquisadores, porque no fundo não havia teoria que pudesse explicar a empatia que ele irradiava. O fenômeno se transformou em movimento global. Governos começaram a reconhecer oficialmente os deslocados temporais, oferecendo abrigo e investigação científica. Mas enquanto o mundo celebrava essa nova esperança, Diego começou a sentir algo diferente. Um tipo de pressão invisível, uma inquietação que o fazia despertar no meio da noite. Ele ainda não sabia o que significava, mas pressentia. Algo nas camadas do tempo começava mais uma vez a se mover. As semanas seguintes trouxeram um silêncio inquieto. O Dr. Campos passava horas diante dos monitores, observando padrões que ninguém mais compreendia. O que antes pareciam fenômenos isolados, agora começava a formar um desenho preocupante. Os colapsos, que costumavam ocorrer a cada 70 anos, estavam se tornando mais frequentes. 12 em apenas 2 décadas, 5 só no último ano. Em uma reunião de emergência, Campos projetou gráficos e números diante da família Hernandes e da jornalista Sofia. O tempo está perdendo estabilidade, disse, apontando para a tela. As camadas estão se tocando com mais frequência e as fendas estão durando mais. Mateu cruzou os braços, tentando entender. Quer dizer que mais pessoas podem aparecer vindas de outros séculos? Campos respirou fundo. Sim.
Mas temo que não sejam apenas pessoas. O silêncio na sala foi imediato. Como assim? Perguntou Carmen. Diego sente algo que nós não conseguimos medir. Ele fala em uma pressão, como se algo estivesse empurrando de dentro para fora, tentando abrir as fendas de propósito. Sofia o olhou assustada. Você acha que alguém, ou algo, está manipulando o tempo? Eu não tenho provas, respondeu o físico. Mas os dados sugerem um padrão inteligente. As aberturas não são aleatórias. É como se estivessem sendo convocadas. Naquela noite, Diego acordou gritando. O quarto estava frio, o ar denso, quase elétrico. Carmen correu até ele, o encontrou tremendo, os olhos marejados. Vi alguma coisa, mamãe. O que, meu amor? Não são só pessoas perdidas. Há algo muito antigo tentando atravessar. Ela o abraçou forte, mas podia sentir o coração do menino batendo acelerado, como se ecoasse um som que só ele podia ouvir. No dia seguinte, as notícias começaram a relatar fenômenos estranhos, sombras que se moviam sozinhas, sons de vozes antigas, cavalos galopando onde só havia ruas asfaltadas. Eram ecos de tempos que insistiam em retornar. E pela primeira vez, o doutor Campos admitiu em voz alta o que todos temiam. As fendas estão se abrindo novamente, e desta vez talvez o mundo inteiro sinta o impacto. Barcelona, outubro de 2025. O ar parecia carregado de algo invisível, como se o próprio tempo respirasse pesado. Foi ali, nas ruínas subterrâneas da Basílica de Santa Maria del Mar, que tudo começou, e talvez onde tudo terminaria. O Dr. Campos caminhava apressado entre cabos e equipamentos científicos. Câmeras do mundo inteiro transmitiam ao vivo. Diego observava em silêncio, com aquele olhar distante de quem ouve algo que os outros não percebem. Vera estava ao seu lado, mais serena do que nunca. O ponto zero é aqui, explicou o doutor, apontando para uma pedra antiga, coberta por símbolos indecifráveis. Foi onde a primeira fenda se abriu em 1347. Se houver uma chance de estabilizar as camadas, é neste lugar. Às 11h17 da noite, o céu escureceu. Um eclipse triplo começou. Sol, Lua e planeta se alinhando num desenho que não ocorria há séculos. O chão vibrou. O ar estalou como vidro se partindo. E, de repente, as fendas se tornaram visíveis. Rasgaduras de luz cortavam o espaço, mostrando fragmentos de outras épocas. Ruas medievais, soldados, mercados, cavalos. As pessoas olhavam atônitas, vendo o passado e o presente se entrelaçarem. Diego deu um passo à frente. Está começando, murmurou. As camadas estão se misturando. Campos tentava ajustar os sensores, mas a energia era intensa demais. Vera olhou para a pedra e murmurou. Eu lembro disso. Fica na praça onde Helena brincava. Meus pais diziam que era sagrada, que protegia a cidade. Diego se aproximou e colocou a mão sobre o símbolo. Instantaneamente, uma luz azul percorreu a superfície. Não é uma pedra qualquer, disse ele. É uma âncora. Mantinha os tempos separados, até que foi danificada. É por isso que Torenza desapareceu. Mateu gritou algo, mas a voz se perdeu no rugido do ar. As fendas começaram a se abrir mais, revelando rostos, lugares, memórias. Eu posso reparar isso, disse Diego, mas preciso de alguém entre os dois lados. Vera entendeu antes que ele explicasse. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Sou eu, não é? Você é o elo, senhora Vera, metade de cada tempo. Ela respirou fundo. Então, é hora de voltar para casa. De mãos dadas, ela e Diego tocaram a âncora. Uma explosão de luz envolveu tudo. As fendas começaram a fechar-se, uma a uma. E enquanto Vera se desvanecia como bruma ao amanhecer, um último sussurro cruzou os séculos. Obrigada por me lembrar quem eu fui. Por alguns segundos, tudo foi apenas luz. Uma luz que não cegava, mas purificava. As câmeras deixaram de captar imagem, os sensores explodiram em ruído branco e o mundo inteiro assistiu, sem compreender, ao silêncio que se seguiu. Quando a claridade começou a ceder, Diego ainda estava de pé diante da pedra.
Vera, porém, já não estava mais. Carmen correu até o filho. Diego, você está bem? Ele abriu os olhos devagar, a respiração calma, o rosto sereno. Ela conseguiu, mamãe. As fendas se fecharam. O Dr. Campos, ainda atordoado, observava os gráficos estabilizando. Todos os sinais voltaram ao normal. O campo temporal está equilibrado outra vez. A voz tremia, como se nem ele acreditasse no que via. Mateu olhou ao redor. O chão das ruínas estava intacto. As fendas haviam desaparecido sem deixar rastros, e o ar parecia mais leve, quase limpo. Mas Diego continuava imóvel diante da pedra. Ela se sacrificou? Perguntou Carmen. O menino assentiu. Era o único jeito. Ela era parte dos dois mundos, o elo que mantinha as camadas separadas. Quando tocou a âncora, devolveu o equilíbrio, mas precisou ir junto. O silêncio tomou o lugar. Lá fora, as nuvens começaram a se abrir. O eclipse terminava. O sol reapareceu por trás das torres de Barcelona, banhando o chão de luz dourada. Mateu sentiu um nó na garganta. E para onde ela foi, filho? Diego sorriu de leve. Para o lugar onde o tempo não dói, onde a filha dela está esperando. O Dr. Campos abaixou a cabeça emocionado. O sacrifício de Vera salvou o tecido do tempo. Ela deu fim à instabilidade. Fechou as portas e, talvez, tenha aberto outra, onde tudo finalmente faz sentido. Nos dias seguintes, o mundo se reorganizou em silêncio. As anomalias cessaram. Nenhum novo caso foi registrado. As pessoas voltaram às suas rotinas, mas algo havia mudado. Porque em algum ponto invisível entre os séculos, uma mulher reencontrava a filha que perdeu. E um menino de apenas 5 anos havia provado que até o tempo pode se curvar diante da verdade e da compaixão. 2 anos se passaram, desde o dia em que o mundo viu as fendas do tempo se fecharem. A Fundação Vozes Entre Tempos cresceu, agora com sedes em vários países, e uma equipe internacional dedicada a identificar e acolher os deslocados temporais. Diego, com 7 anos, já não via o invisível como antes. Sua mente começava a amadurecer, e as barreiras naturais da infância se formavam. Ainda assim, dentro dele, permanecia uma espécie de silêncio sagrado, o mesmo que sentia quando pensava em Vera. Certa tarde, enquanto organizava os arquivos da fundação com o professor Aguirre, encontrou uma pequena caixa antiga enviada de Barcelona. Dentro, havia uma carta em papel amarelado, escrita em catalão medieval. O professor traduziu com as mãos trêmulas. A quem encontrar isto, meu nome é Helena, filha de Vera de Torenza. Minha mãe desapareceu quando eu tinha 6 anos. Nunca a encontraram, mas eu soube no meu coração que algo maior havia acontecido. Vivi uma vida boa, tive filhos. Envelheci cercada de amor. E todas as noites rezei por ela, onde quer que estivesse. Se um dia alguém encontrar minha mãe, diga que a perdoei, que a compreendi e que a esperarei do outro lado, com amor eterno. Diego segurou o papel com cuidado, como se tocasse o tempo com as próprias mãos. Lágrimas silenciosas correram por seu rosto. Não eram de tristeza, mas de gratidão, porque agora ele sabia que Vera tinha recebido a mensagem. Na última noite, antes de retornar ao México, Diego foi até a basílica onde tudo terminara. O lugar estava calmo, as pedras frias, a cidade viva lá fora. Ele fechou os olhos e sussurrou. Ela te ouviu, Helena. Vocês estão juntas outra vez. Um vento suave percorreu o corredor subterrâneo. Por um instante, Diego sentiu o mesmo calor leve de quando Vera o abraçara. E entendeu que o tempo, afinal, não era uma linha. Era um círculo perfeito, onde o amor sempre encontra o caminho de volta.